Bem, meu irmão, conta-se aí uma história fictícia de um homem que esticou um cabo de aço ali nas cataratas do Niágara, onde fica ali na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e esse homem, ele atravessa andando esse cabo de um lado para o outro, e depois ele retorna isso diante dos olhos de muitas pessoas que ficam ali em êxtase e começam a aplaudir esse homem, e quando ele chega de volta, ele se dirige a uma senhora que está ali no meio do povo, e ele começa a questionar aquela senhora. Ele pergunta a ela: olha, você acredita que eu consigo fazer esse mesmo percurso novamente e voltar? E aquela senhora responde: com certeza eu acredito, eu acabei de ver você fazendo isso. E aí ele pergunta novamente àquela senhora: a senhora acredita que eu consigo fazer isso com um carrinho de mão na mão? E ela: acredito sim, não tenho dúvidas. E a senhora acredita que eu consigo fazer isso com uma pessoa dentro desse carrinho de mão? Aí ela: com certeza eu acredito que você consegue fazer isso. E aí ele se dirige mais uma vez à senhora e pergunta: a senhora poderia me ajudar nesse número e entrar no carrinho de mão? E a senhora fala: de jeito nenhum. Meu irmão, nosso coração sempre vai confiar em alguma coisa para a segurança da nossa vida. E por mais que a gente diga que confia em algo, na prática, muitas vezes nós não estamos dispostos a entrar no carrinho de mão para atravessar as cataratas da vida. Entrarmos nesse carrinho de mão colocando em risco a nossa existência. O texto que a gente leu hoje, e que fala exatamente sobre confiança, se encontra aí no livro do profeta Jeremias. Esse profeta que, como a gente pode ver no capítulo 1, verso 6, a princípio resistiu ao chamado do Senhor, relutou com sua missão, mas depois ele se rende à sua vocação, e por mais de 40 anos ele proclama com fidelidade o principal tema do seu livro, que é o juízo de Deus contra o reino de Judá. Reino esse que, na sua época, viveu por muito tempo em apostasia, virando as costas para a palavra do Senhor. O livro de Jeremias, ele inicia aí no capítulo 1, com o chamado do profeta, e termina com a queda de Jerusalém, no apêndice aí do capítulo 52. Esse livro tem a sua extensão histórica aí, que vai do ano de 626 antes de Cristo até o ano de 581 antes de Cristo, período de instabilidade. Instabilidade entre as nações, onde o povo de Deus estava sofrendo debaixo de opressão de outros povos, sofrendo como, na verdade, consequência dos seus próprios pecados, por terem quebrado a aliança do Senhor, por causa das injustiças sociais, por causa da apostasia, por causa da idolatria, quebraram a aliança do Senhor, e na aliança do Senhor era dito que, como consequência, o Senhor traria juízo. Um juízo, na verdade, para restabelecer o seu povo. Não para destruir, mas para disciplinar o seu povo. Aqui onde o povo de Deus estava sendo tentado a colocar a confiança do seu coração no socorro de homens, em nações que, aos olhos deles, eram mais poderosas, em falsos deuses, esse povo estava deixando de confiar no Senhor. E o nosso texto, então, meu irmão, numa linguagem poética, numa linguagem sapiencial, muito parecida, inclusive, com a do Salmo 1, começa a falar para a gente exatamente sobre a confiança do coração. Embora muitos comentaristas vão tentar identificar qual foi o período exato onde o Senhor inspirou Jeremias para trazer esse poema profético, qual foi o reinado, não há uma certeza absoluta de qual reinado ele trouxe esse poema aqui, mas a gente pode então tomar esse poema de um nível mais geral, onde o profeta reflete até mesmo sobre a sua própria situação. Porque esse texto, meu irmão, tanto essa parte quanto a que já foi lida na nossa liturgia, descreve o coração humano,
descreve a situação de toda a humanidade. Então, diante disso, eu quero convidar você a meditar nessa noite no tema a confiança do coração humano. E, em primeiro lugar, do verso 5 ao verso 6, nós vamos ver a confiança do coração humano no homem. Vamos ler mais uma vez, se você puder, volte os olhos para o texto mais uma vez, verso 5, verso 6. O profeta, inspirado pelo Senhor, vai dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Meu irmão, esse texto daqui inicia com uma expressão hebraica muito conhecida dos livros proféticos, assim diz o Senhor. Esse termo introduz para a gente uma mensagem solene, transmitida pelo profeta, mas revestida da própria autoridade do Senhor, para instruir o povo da aliança. Então perceba, esse conteúdo desse poema não vem das cogitações do profeta Jeremias, é a palavra do próprio Deus. É o próprio Deus que está se dirigindo ao povo dele. A linguagem utilizada aqui, inclusive, reflete essa ideia pactual. É uma linguagem que mostra as alternativas pactuais de bênçãos, das bênçãos que advêm quando o povo de Deus se submete à sua palavra e das maldições que advêm sobre o seu povo quando esse povo esquece, vira as costas para o Senhor. Nesse primeiro trecho do nosso texto, então, nós vamos ver o resultado de colocarmos a confiança do nosso coração no homem e não no Senhor. E o texto claramente vai dizer que o resultado é sermos amaldiçoados. É sermos malditos. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nesse primeiro versículo do nosso texto, nós temos algo onde na poesia hebraica é chamado de paralelismo sinonímico. O que é que significa isso? Significa que a primeira parte do versículo significa exatamente a segunda parte do versículo, só que em outras palavras. Então, maldito o homem que confia no homem corresponde, tem o mesmo significado do homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E perceba que nesse versículo daqui, a palavra homem aparece duas vezes. E embora na nossa tradução apareça exatamente a palavra, esse termo homem, no original tem duas palavras diferentes sendo utilizadas aqui. A primeira vez que o termo aparece, maldito o homem, nos dá aí a ideia de um homem com qualidades e características espirituais. Então, maldito o homem, esse homem espiritual, mas aí o texto vai mostrar a segunda vez o termo aparecendo, falando que confia no homem. E agora, esse segundo homem no texto diz respeito ao homem natural. Esse homem que veio do pó aponta literalmente para a humanidade, para a nossa parte mortal. Então, em outras palavras, meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui é que o homem que espiritualmente coloca a sua confiança na humanidade, em um simples homem corruptível, faz da carne mortal o seu braço, a sua força, o seu socorro, a segurança da sua vida, aquilo que dá sustentação à vida, ao invés de confiar em Deus. O texto está dizendo, esse homem que espiritualmente passa a confiar em um homem mortal é maldito. É amaldiçoado. Meu irmão, qualquer coisa que substitua a confiança deveria ser devotada somente ao Senhor Deus, nos torna um povo idólatra. Maldito. Torna o homem um transgressor da lei de Deus, um transgressor da aliança, um transgressor do pacto. É isso que o Senhor está falando aqui para o povo dele. E o texto continua dizendo que essa mesma pessoa, quando ela confia no homem, ela aparta o seu coração do Senhor. Ela desvia o seu coração do Senhor.
E meu irmão, você sabe bem qual é o significado de coração nas Escrituras. Coração representa o centro, não somente da nossa vida física, mas o centro da nossa vida espiritual. O coração vai representar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas inclinações. Significa, de fato, o centro da vida do homem. E tudo isso em nós, o que o texto está dizendo, tudo isso em nós é desviado do Senhor, é empurrado para longe do Senhor todas as vezes que nós depositamos a confiança do nosso coração em outro além do Senhor. É isso que o profeta está dizendo. Não foi isso que aconteceu pela primeira vez lá no Éden, meu irmão? Quando Adão, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de confiar na palavra de Deus para guiar a sua vida, ele desvia o seu coração do Senhor, achando que agora ele tinha direito, uma autonomia de definir por conta própria o que é correto e o que não é correto na vida. Ele toma para si esse direito de confiar em seus próprios julgamentos. Ele confia no homem, ele confia no braço mortal, faz da carne mortal o seu braço, achando que de alguma forma ele tinha autoridade para ter controle da própria vida. E ele desvia o seu coração do Senhor, e o texto claramente mostra para a gente que nessa circunstância ele está debaixo da maldição do Senhor, porque ele quebrou a aliança. E é assim, meu irmão, com todos nós. Quando substituímos a nossa confiança em Deus por qualquer coisa que seja por riqueza, por pessoas que julgamos poderosas, pela nossa inteligência, por nossa capacidade, por nosso emprego, por economia, por política, seja lá pelo que for. Quando confiamos em qualquer uma dessas coisas, confiamos que está nessas coisas o controle de nossas vidas, quando confiamos que são essas coisas que vão dar segurança, sustento, significado às nossas vidas, nós não estamos confiando em Deus. Isso tudo é confiar no homem, é achar que nós temos o controle das nossas vidas, e quando agimos dessa forma, nós estamos desviando o nosso coração do Senhor, que é o único que de fato tem o controle das nossas vidas. E o texto diz, nos tornamos malditos todas as vezes que achamos que podemos controlar as nossas vidas. Por quê? O próprio texto vai responder. Veja aí o versículo 6. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, meu irmão, o resultado de confiarmos na capacidade humana, ao invés de confiarmos no nosso Deus, que é digno de toda a nossa confiança, é exatamente isso que está descrito aí no verso 6. E como nós já falamos, esse texto é um texto poético, e nos textos poéticos é colocado para a gente algumas figuras para que a gente compreenda o que o Senhor está querendo dizer aqui, para trazer algum ensinamento. E aqui nós vemos a figura de um arbusto no deserto e de alguém que mora nos lugares secos do deserto. O que é que essas figuras ensinam para a gente aqui, nessa noite? Elas vão ensinar para a gente que esse homem que foi descrito no verso 5, que desviou a confiança do seu coração do Senhor, vai ser como uma pequena planta, um arbusto solitário. Em outra tradução, vai trazer aqui para a gente um arbusto estéril. Alguém que não produz vida, que não se desenvolve, plantado numa terra seca, como é a terra do deserto. Você consegue imaginar, meu irmão, qual é o aspecto de um ramozinho plantado no meio do deserto? Será que vai ser uma planta viçosa, uma planta frondosa, bonita? Obviamente que não, meu irmão. Não, de forma nenhuma. E o texto vai dizer ainda por cima que esse arbusto não verá, não perceberá quando vier
o bem do Senhor. Ou seja, mesmo nessa situação difícil em que o arbusto, em que a pessoa se encontra por não confiar em Deus, Deus continua agindo com bondade, Deus continua agindo com misericórdia, com graça, mas essa pessoa, ela está tão cauterizada pela incredulidade que ela não percebe o Senhor agindo com bondade. O texto não está dizendo que o Senhor não vai mais agir com bondade com esse arbusto, não. Continua agindo, mas não consegue, a pessoa não consegue mais ver a bondade do Senhor. Essa pessoa que não confia em Deus e que confia em outras coisas para viver, o texto diz, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E essa palavrinha aqui, morar, traz essa ideia de se estabelecer em um lugar, de fixar morada mesmo. E essa pessoa que não confia no Senhor, figuradamente, ela fixa morada no deserto, em uma terra salgada. Eu não mexo muito com jardinagem não, mas eu estava pesquisando. Alguém aqui já experimentou jogar sal em uma terra produtiva? Sabe o que acontece, meu irmão? Aquela terra se torna improdutiva, não nasce mais nada ali, se torna estéril. E o que o texto está dizendo é que quem não confia no Senhor vai ser assim, alguém que faz morada em um estilo de vida de sequidão, em um estilo de vida de esterilidade, muitas vezes secando de ansiedade, secando de angústias, porque não consegue mais ver a boa mão do Senhor, porque não confia no Senhor. Parece alguém de fato que está se tornando como algo que não tem mais vida, que não tem mais vigor. É o que o texto está querendo dizer para a gente, alguém que não tem mais esperança. Esse é o estado de quem desvia o coração de confiar no Senhor e passa a acreditar que a sua vida está na dependência de qualquer outra coisa. Isso nos lembra, por exemplo, da nação de Israel, que por conta da sua incredulidade foi amaldiçoada por Deus e teve que rodear ali o deserto por 40 anos. E mesmo debaixo da maldição do Senhor, o Senhor continuou ali sustentando Israel, provendo Israel. E o que acontece com Israel muitas vezes, meu irmão, como aquele arbusto solitário no deserto, Israel não percebe mais o Senhor agindo com bondade com ele e passa a murmurar, passa a reclamar, se torna incrédulo muitas vezes, desesperado da vida e desvia o coração do Senhor. É assim que acontece com todo aquele que não confia no Senhor, meu irmão. Eu sei que o que eu estou falando aqui é pesado, mas essa não é a minha palavra. Se a palavra do Senhor se torna maldito, infrutífero, sem esperança, definha como aquele arbusto solitário no deserto. E deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Se você tem vivido desse jeito, mas se você é povo do Senhor, se lembre que Jesus tomou sobre si as nossas maldições. Ele se tornou maldito em nosso lugar. Ele tomou sobre si as consequências da nossa incredulidade na própria pele. A falta da nossa confiança no Senhor, porque Ele levou sobre si as maldições. Ele se tornou como aquele arbusto solitário no deserto, não por causa do que Ele fez, mas porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se torna como esse arbusto, falando, Deus meu, por que me desamparaste? Levando sobre si o nosso pecado de incredulidade. O preço dos nossos pecados. Ele que sempre confiou no Pai, meu irmão, de forma perfeita. Ele que tinha como alimento fazer a vontade do Pai. Ele que vivia em dependência do Senhor. Ele que vivia em oração, dependendo do Senhor. Ele pagou o preço no nosso lugar. Ele que não quebrou a lei, antes cumpriu a lei de forma perfeita. Ele pagou o preço em nosso lugar, para que a gente não precise experimentar o gosto amargo da maldição eterna de Deus. Ele fez isso para que a gente possa, graciosamente agora, viver como bem-aventurados. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que possamos ser benditos no Senhor. É só Ele que muda essa situação de maldição.
ninguém mais. E isso nos leva à segunda parte do nosso texto, meu irmão. A gente está meditando no tema a confiança do coração humano. Em primeiro lugar, nós vimos a confiança do coração humano no homem. E em segundo e último lugar, do verso 7 ao 8, nós vemos a confiança do coração humano em Deus. Você pode ler mais uma vez? A igreja pode ler a uma só voz, o verso 7 e 8. Me ajude aí, por favor. Bendito. Veja, Jeremias continua desenvolvendo aí essa linguagem pactual, que no trecho anterior ele mostrou quais são os resultados da quebra do pacto quando nós não confiamos no Senhor. Agora ele vai mostrar o outro lado da moeda, o cenário que ele descreveu. Ele agora passa a mostrar para a gente quais são as consequências pactuais de depositarmos toda a confiança do nosso coração em Deus. Jeremias começa a descrever para a gente os resultados agora não de uma vida de incredulidade, mas de uma vida de fé, de confiança de todo o coração no Senhor. E o texto vai dizer que o resultado é sermos abençoados, é sermos benditos, é sermos bem-aventurados. Veja aí, nesse verso 7, nós temos mais uma vez o que eu falei hoje, que a gente encontra na poesia hebraica, esse paralelismo sinonímico. A primeira parte correspondendo à segunda, bendito o homem que confia no Senhor, corresponde ou tem o mesmo significado do homem cuja esperança é o Senhor. O profeta aqui começa a repetir esse conceito com palavras diferentes, mas colocando uma ênfase na verdade da benécia de colocarmos a confiança do nosso coração no Senhor. E, meu irmão, é importante aqui a gente também pontuar a realidade de que tanto o termo maldito, da primeira parte que nós lemos, quanto o termo aqui bendito dessa parte, eles estão na voz passiva. O que é que isso significa? Significa que o Senhor é quem torna o homem maldito e é o próprio Deus quem torna também o homem bendito, aquele que confia nele. E isso se torna mais evidente ainda quando a gente percebe no original hebraico que essa palavrinha aqui, que na nossa língua é traduzida por abençoar, também poderia ser traduzido por ajoelhar. É como se o texto estivesse querendo dar a ideia para a gente de que aquela pessoa que vai ser abençoada, ela se ajoelha, ela se prostra humildemente diante do Senhor. Então, aqui nessa ocasião do texto, o abençoador é o próprio Deus que torna o homem que confia nele em alguém bendito. Meu irmão, nós somos abençoados por Deus, não pelos homens, por mais que muitas vezes Deus use os homens como canal da sua bênção, em última instância é o próprio Deus quem abençoa ou é o próprio Deus quem amaldiçoa. É Deus quem realiza bênçãos nas nossas vidas e não nós mesmos ou qualquer outra pessoa. Então nós não precisamos temer o dia mau, nós não precisamos temer o homem, porque nós não estamos nas mãos de ninguém, nós estamos nas mãos do Deus que sustenta todas as coisas. Nós não precisamos, meu irmão. E mais uma vez aqui no versículo 7, a palavra homem que aparece, bendito o homem, corresponde a esse homem com características espirituais, corresponde à ideia de um homem que é forte, que prevalece, que é valente, mas a ideia que a palavra traz aqui é esse homem que se refere a uma força espiritual, não é força física. Então, o homem que é bendito, que é abençoado por Deus, esse homem que é bem-aventurado espiritualmente falando, ele confia no Senhor de todo o coração e ele tem toda a esperança da sua vida no Senhor. Esse homem é o homem que sabe que depende de Deus para viver, é a pessoa que deixa o controle da própria vida nas mãos daquele que é soberano. Não em capacidades ou em recursos humanos.
É o homem que, por exemplo, ainda que trabalhe e que sabe que deve trabalhar para a glória de Deus. Como o salmista diz certa vez, ele sabe que o seu sustento não vem dele mesmo, do seu muito esforço, do pão que penosamente ele granjeou, mas vem do Senhor que provê o trabalho, vem do Senhor que provê os recursos que advêm do trabalho também, meu irmão. Esse homem é o homem que trabalha sim, mas esse homem, ele confia que o Senhor é aquele que dá aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto eles confiam no Senhor. Enquanto eles descansam no Senhor, ainda que isso não signifique que esse homem deve se entregar à ociosidade, à preguiça. Porque foi estabelecido pelo Senhor que o homem deve trabalhar, e isso foi antes da queda. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus, ele continua trabalhando. Mas a nossa confiança não deve estar nem no nosso trabalho e nem em alguma outra coisa. No próprio Deus. Esse homem bendito é o homem que reconhece que toda boa dádiva, ou seja, toda bênção, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes. É o homem que reconhece, como Davi, quando vai construir aquele templo maravilhoso para o Senhor, e ele diz: Senhor, tudo vem de ti, e é das tuas próprias mãos que nós te damos, que nós te devolvemos. Meu irmão, confiar no Senhor, ter toda a nossa esperança no Senhor, é dependermos dEle em absolutamente todas as coisas da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nos tempos de paz, nos tempos de tribulação, nos tempos, como os antigos chamavam, da noite escura da alma. Em todo tempo, meu irmão. Como eu falei hoje de manhã na escola bíblica dominical, nós precisamos do Salvador todos os dias da nossa vida. Em tudo que a gente tem para realizar. Confiar no Senhor é reconhecermos, como o Senhor Jesus diz lá em João, capítulo 15, verso 5, que Jesus é a videira e nós somos os ramos, meu irmão. Nós precisamos permanecer nele. Porque sem Ele nós não podemos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. É como o próprio Jesus diz: aquele que permanece nele é esse que dá muito fruto. Esse frutifica na vida. Esse não vai ficar paralisado pela ansiedade, porque ele sabe que sem a vida, sem a seiva que vem da videira, não há possibilidade que os frutos nasçam nos ramos. Você sabe disso, meu irmão? Sem Ele você não pode fazer nada. Sem Ele eu não posso fazer absolutamente nada. E aí o profeta aqui usa essa figura parecida com a que Jesus usou quando ele disse que é a videira e nós os ramos, parecida com a figura utilizada também no Salmo 1, que nós lemos hoje na nossa liturgia, para nos mostrar que essa pessoa que confia no Senhor, que deposita a sua esperança no Senhor, é uma pessoa bendita. Veja aí o verso 8, por favor, volte os olhos para o texto mais uma vez. Você pode ler? Porque veja, meu irmão, o contraste. Diferente do homem que não confia no Senhor, esse homem não é como um arbusto estéril, não é como um arbusto mirrado no deserto, não. Não é um arbustinho, antes ele é como o texto diz, uma árvore frondosa, com folhas verdes o ano inteiro. Esse homem permanece dando fruto o tempo todo, e o texto vai dizer de forma figurada, mesmo no tempo da dificuldade, mesmo no tempo de calor, mesmo no ano da sequidão, no tempo das adversidades da vida, continua produzindo, continua frutificando, porque ele está plantado junto às águas e estende as suas raízes para essas águas, porque continua dependendo não de cisternas rotas que não retêm água, como o próprio Jeremias diz, mas confia, depende do Senhor, da aliança que é o próprio manancial de águas vivas.
O homem bendito sabe que o Senhor é o seu sustento, que o Senhor é o seu provedor em todos os aspectos da vida. Por isso que o texto vai dizer que esse homem, ele não se perturba, ele não precisa se perturbar. Não precisa viver ansioso, ficar preocupado. Essa pessoa não precisa ter medo, porque embora o homem que é como aquele arbusto solitário no deserto, não perceba a bondade do Senhor, esse homem aqui agora descrito, que é bendito, é como uma árvore frutífera, frondosa, que percebe sim a bondade do Senhor, mesmo quando vem o calor, mesmo quando vem a dificuldade da vida. O texto não está negando para a gente que essas estações vão chegar na nossa vida, meu irmão, é uma realidade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas quem está plantado no Senhor, confiando no Senhor, continua frutificando, não se torna estéril no tempo da dificuldade. Essa pessoa não teme, ela descansa, ela confia no Senhor, ela tem toda a sua esperança depositada no Senhor. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, meu irmão. Talvez o desemprego chegou aí, a dificuldade, alguma doença. Esse texto está dizendo para mim e para você nessa noite: não se perturbe. Não fique ansioso como se a sua vida dependesse de você, como se a sua vida dependesse das circunstâncias. Permaneça na dependência do Senhor, frutificando, obedecendo ao Senhor, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, fazendo para a glória do Senhor, porque você coloca os olhos naquele que é soberano e não perde o controle de nada na sua vida, meu irmão. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor da aliança, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Toda dor é por enquanto, meu irmão. Talvez o por enquanto dure até a gente fechar os olhos aqui na terra. Mas é por enquanto, porque para o crente no Senhor Jesus, nem mesmo a morte significa derrota. Para o crente, fechar os olhos aqui na terra é abrir os olhos diante daquele por quem nós vivemos, por quem nós ansiamos. Então nós estamos seguros, meu irmão. Nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Te lembre do que Jesus disse: quem crê em mim, ou seja, quem confia em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E foi esse mesmo Jesus, que é o manancial de águas vivas, que nos disse o que está contido lá em Mateus, capítulo 6. Vamos nos lembrar, meu irmão, o que é que está lá? Mateus 6, a partir do verso 26 até o verso 33. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele sabe quais são as nossas necessidades reais. Ele tem cuidado de nós, nós podemos descansar nele. Nós podemos confiar nele. Não tem por que se desesperar. O chamado do Senhor para as nossas vidas aqui em Jeremias é: deposite toda a confiança do seu coração nele.
O chamado do Senhor é: ajam diferente do povo de Israel, do povo de Judá, aí nos dias de Jeremias, que vivia a mesma coisa que viveram também nos dias de Isaías. Por exemplo, lá em Isaías 30:15, se você puder, abra também. Nesse contexto aí de confiança do homem, descreve quando o povo de Deus preferiu confiar em Faraó e no Egito para sua segurança do que no Senhor. E naquele contexto, olha que maravilhoso, olha que pérola o Senhor diz para o seu povo. Verso 15 de Isaías, no capítulo 30. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste, porque o povo do Senhor preferiu confiar em Faraó, como se Faraó tivesse mais poder do que Deus. Meu irmão, olhe que precioso, a nossa salvação está em nos convertermos ao Senhor, em sossegarmos nele. A nossa força está em nos tranquilizarmos e confiarmos no Senhor, não em homens. Você pode desfrutar dessa verdade maravilhosa e libertadora hoje, meu irmão. Pare de olhar tanto para as circunstâncias, pare de olhar tanto para você mesmo e olhe para o Senhor. Lembra de Pedro? Senhor, vem ter comigo por sobre as águas. Enquanto Pedro está ali com os olhos fixos no Senhor, ele consegue caminhar. Mas quando ele começa a desconfiar, a olhar para as circunstâncias, para a força do vento, para a altura das águas, ele começa a afundar. Mas ele pertencia ao Senhor e o Senhor estende a mão para erguê-lo. Meu irmão, confie no Senhor. Porque o Senhor Jesus já pagou um alto preço para que a gente viva livre da escravidão do pecado, de colocarmos a confiança do nosso coração em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Lembre, o nosso Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Porventura não nos dará a Ele todas as coisas que precisamos graciosamente? Por que duvidar do Senhor, meu irmão? Se Ele entregou Jesus, o que Ele tinha de mais precioso, o Filho do seu prazer para nos resgatar, é claro que Ele tem cuidado de nós. Você pode confiar no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confie, meu irmão. Confie no Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança de libertação, de uma vida de maldição, por ter um coração incrédulo, por ter um coração que não confia e que não descansa no Senhor. Diante disso tudo, eu queria que nós pensássemos em algumas implicações práticas para as nossas vidas. O Senhor está nos chamando aqui para que a gente deixe Deus ser Deus na nossa vida. Ele é Deus, meu irmão, nós não somos. Nós não podemos ensinar a Deus como agir na nossa vida. Senhor, eu acho que não deve ser bem assim, não. Nós não somos mais sábios do que Deus, nós somos chamados a dedicar toda a confiança do nosso coração aqui ao Senhor. Meu irmão, do que é que a sua vida depende? A sua vida depende do Senhor. Pare de achar que a sua vida só vai dar certo se você tiver aquele emprego tão esperado. Pare de achar que a sua vida só vai ter significado se você conseguir casar, ter filhos. Pare de achar que você só vai ter paz quando tiver conforto e bens materiais. Meu irmão, eu não estou dizendo que a gente não pode orar por essas coisas, que a gente não pode desfrutar dessas coisas. Deus tem poder para nos dar todas essas coisas e muito mais, se assim Ele quiser. Nós podemos sim desfrutar disso tudo. Mas e se Ele não quiser nos dar? Ele basta? Ele é suficiente? Se Ele quiser responder às nossas orações dizendo, olha, a minha graça te basta.
O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você vai continuar para o resto da vida com esse espinho na carne para que você dependa de mim. Ele sabe, meu irmão, exatamente do que nós precisamos. Ele sabe. Não permita que as bênçãos de Deus tomem o lugar dele no seu coração. Não permita que a criatura tome o lugar do Criador no seu coração. Não adore ou confie na criatura, nas bênçãos, ao invés de adorar e confiar no Senhor, Criador e abençoador. Só Ele é digno, meu irmão. Se Ele não quiser nos dar, se Ele não quiser transformar as circunstâncias, nós estamos nas mãos dEle. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que quer produzir em cada um de nós. Confie no Senhor, meu irmão. Descansa no Senhor. Espera no Senhor, você, Israel, povo do Senhor. A palavra diz que desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus que trabalhe em favor daqueles que nele esperam. Nós não merecemos, meu irmão, mas o nosso Deus, Ele é rico em abençoar. Ele é gracioso, Ele dá, Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos, que pensamos, conforme o seu poder, que age, que opera em nós, e isso para a glória dEle, meu irmão. Se o sofrimento vem do Senhor, abrace esse sofrimento. Não desperdice o sofrimento que o Senhor providencia na sua vida, porque tem um bom propósito de nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus, meu irmão. Diante de tudo isso, eu queria dizer para você que nós não precisamos entender que em nossas vidas, nós dependemos de nós ou de alguém. Você não está entregue ao acaso, meu irmão. Mais uma vez, Ele não poupou o próprio Filho. Você acha que é justo desconfiarmos dEle? Você acha que é justo, meu irmão? Nós precisamos entender que em nossa vida nós não somos chamados a colocar a confiança do nosso coração em um malabarista qualquer, para entrarmos num carrinho e atravessar sobre um cabo de aço uma catarata. Não, meu irmão, nós somos chamados a confiarmos, não somos chamados a confiarmos em capacidade, em recursos humanos, somos chamados a nos render, a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Jamais aqueles que esperam no Senhor serão confundidos. É o que a palavra de Deus diz. Então que o Senhor tenha piedade do nosso coração enganoso, meu irmão. E Ele nos conceda graça e fé, para que a gente se lance com confiança de todo o nosso coração no Senhor, para que a gente atravesse as cataratas da vida, todas as estações da vida, as dificuldades da vida, percebendo a bondade do Senhor e na dependência do Senhor, frutificando em todo o tempo, para que a glória seja somente dEle. E talvez diante desse texto você fale, e aí, pastor, como é que eu faço? Porque eu não sei discernir se eu estou caminhando, confiando no Senhor, ou se eu estou confiando de certa forma em alguma outra coisa. Essa é a realidade do nosso coração, por isso que Jeremias vai falar no verso 9 e 10, que o coração do homem é desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Às vezes a gente acha que está andando em confiança no Senhor, mas não, a gente está sendo enganado pelo nosso coração. E o que é que eu faço então? O Senhor esquadrinha o nosso coração. Clame a Ele, meu irmão. O texto vai continuar, não vai dar tempo de a gente expor tudo, mas no versículo 12 ele vai dizer: trono de glória enaltecido, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Se você se encontra nessa situação, sem conseguir discernir se tem caminhado com confiança
confiança no Senhor em qualquer outra coisa, a sua oração nessa noite pode ser exatamente a que está aí no versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o nosso louvor. Ele é o nosso Salvador, meu irmão. Corra para Ele. Nos enganos do nosso coração, continue confiando no Senhor. É Ele que tem poder para discernir o nosso coração e convencer o nosso coração dos nossos pecados, para que a gente se renda mais uma vez a Ele, para que a gente confie mais uma vez nele. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Louvado seja o Senhor, meu irmão. Nós estamos nas mãos dEle. Confie, descanse, espere por Ele. Ele é o nosso Salvador. Ele conhece o nosso coração. Baixe sua cabeça no seu lugar. Se coloque diante do Senhor nessa noite. Ore a Ele. Se você tem vivido em incredulidade, peça que Ele convença o seu coração. Peça que Ele abra os seus olhos espirituais para que você perceba o Senhor e viva por meio dEle. É nele que está a nossa confiança, meu irmão. É nele que está toda a nossa esperança, agora e por toda a eternidade também. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é tudo o que a gente precisa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, sonde e conhece o nosso coração. Como salmista, nós queremos te pedir nessa noite, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos Teus caminhos eternos e guia-nos a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente perceba a Tua bondade. Se nós estamos definhando como esse arbusto solitário no deserto, reverte essa situação. O Senhor tem poder, Senhor, para convencer o nosso coração, para nos fazer confiar em Ti, Senhor. Ajuda-nos a olhar para o Evangelho, olhar para o que o Senhor fez com poder, nos resgatando por meio do Teu Filho. Ele é tudo que a gente precisa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Entregamos diante de Ti a nossa família, a nossa igreja, os dilemas que nós temos vivido, as crises existenciais de muitos, Senhor Deus. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver na Tua dependência, Senhor. Convence o nosso coração, esquadrinha o nosso coração e nos leva aos Teus pés, Senhor, para que a gente se prostre, para que a gente seja abençoado pelo Senhor, uma vida abundante de confiança em Ti. É o que nós te pedimos nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém.